Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu espero que vocês estejam interessados também em relacionamentos, espiritualidade, saúde, dinheiro, porque se deixar eu fico falando horas sobre isso para que nós possamos ter mais qualidade de vida. E em alguns momentos nós precisamos entender algumas coisas sobre a vida para que nós possamos viver melhor e justamente conseguirmos criar melhores relacionamentos e tudo mais. Então, eu quero te falar sobre o tempo. Eu quero te falar sobre, será que seria possível criar uma máquina do tempo? Será que seria possível voltar atrás, corrigir alguma coisa que eu fiz no meu passado, que de repente está me gerando algumas consequências que eu não estou tendo uma vida muito agradável? Eu vou te mostrar nessa aula que o tempo não existe, vou te mostrar que não tem como criar uma máquina do tempo e de repente nós podemos fazer melhores escolhas na nossa vida aqui e agora. Só existe o presente, só existe o hoje, o agora. E que quando nós aprendemos a cuidar da nossa vida no hoje, nós podemos criar uma vida no futuro, digamos assim, muito melhor, muito mais agradável para nós mesmos. Então eu vou te mostrar que nós não vamos precisar de máquina de tempo, nem de nada que esteja fora de nós para que nós possamos viver felizes dentro de nós mesmos. A felicidade só pode acontecer dentro de você, não é mesmo? Por isso o curso Ciência da Vida vai nos fazer compreender muito melhor como a vida funciona para que nós possamos viver de uma forma muito mais harmoniosa conosco, com o próximo e fazer com que a nossa vida ao nosso redor seja o reflexo de alguém que se torna melhor do que a si mesmo dia após dia. Então se você quer conhecer, link na descrição. E se nesse vídeo eu vou falar que o tempo não existe, então eu vou explicar também sobre o passado e futuro e mostrar tudo isso de uma forma simplificada, porque o meu objetivo não é gerar mais confusão, mas sim fazer com que você compreenda isso muito melhor. E se depois de assistir todo o vídeo ficar alguma dúvida, então manda comentários. Eu também vou fazer um desafio aí para vocês me mostrar se o tempo ele realmente existe. Eu quero que você me traga um exemplo. Se você conseguir me mostrar que o tempo existe, deixe nos comentários aí, porque aí eu posso até fazer um outro vídeo para poder nós compreendermos melhor sobre isso. E de repente, se você me provar que o tempo existe, então eu anulo esse vídeo, eu volto aqui e falo que eu estava tudo errado. Então eu já vou deixar esse desafio aí para você também. Agora eu quero fazer com que você compreenda sobre o tempo de uma forma que você nunca viu antes. Mas antes de tudo isso, se inscreve, curte, compartilha. É nóis! Então não vamos perder tempo nesse vídeo, já vamos falar sobre o tempo. Então vamos começar aí pelo que todo mundo sabe, ou pelo menos os que não são terraplanistas. A Terra está girando em torno de si mesma e gira também em torno do Sol. Então daí nós temos aquela ideia de dia, de ano também e assim por diante. Agora, nós vamos perceber que o tempo não existe aí justamente porque nós estamos falando apenas do giro da Terra, seja em torno de si mesmo, seja em torno do Sol. Ou seja, não precisamos de tempo para explicar esses fenômenos naturais que estão acontecendo entre os corpos celestes. Então, não tem tempo, só tem apenas giro. Então, agora algumas pessoas podem até se perguntar por que o dia então tem 24 horas, por que o ano tem 365 dias, por que não há um outro número? Por que o dia não tem, por exemplo, 23 horas? E daí já posso te dizer que os antigos perceberam que o número 24 ele é muito mais fácil de ser dividido. Então é apenas uma questão de logística. No dia a dia vai ficar mais fácil nós conseguirmos lidar com um número que ele é fácil de ser dividido. Para eu conseguir me comunicar melhor com você e usar um número inteiro, que é muito mais fácil do que um número quebrado, porque, por exemplo, 23, se você for dividir na metade, aí já vai dar 11,5. Aí meio-dia seria 11,5. Já começou a ficar um número decimal, já não é um número inteiro. Agora, se for dividir de novo, já fica pior ainda, 5,75. For dividir de novo, já dá 2,875. Já fica mais complicado ainda. Então, quando nós vamos ver isso em relação ao número 24, ele é muito fácil. Divide no meio 12, divide no meio 6, divide no novo, dá 3, e assim por diante. Então, fica bem mais simples nós mexermos com um número que ele é fácil de dividir. E daí, para mim interagir com você, para mim me comunicar com você, vai ficar muito mais fácil. Falar de número 24, 12, 6, 3. Toda vez que a gente complique demais uma coisa, isso vai ficar inviável de ser utilizado na prática. Então é por isso que nós, de certa forma, escolhemos o número 24, porque vai ficar muito mais fácil. Porque, na verdade, a única coisa que está acontecendo é o giro da Terra. Ou seja, eu escolhi um número para me referenciar a um giro completo. Um giro equivale a 24 horas,
porque o número 24 horas, quando eu for dividir ele, vai ficar muito mais fácil. Se fosse um outro número, principalmente um número primo, iria ficar muito mais difícil. Então, o primeiro conceito que algumas pessoas podem ter sobre dia, ano e mês também é sobre a lua, então é tudo movimento de corpos celestes, apenas giro que está acontecendo, ou seja, nós não precisamos de tempo para explicar isso. Inclusive, desde quando eu, Samuel Teixeira, desci aqui na Terra, ela estava em uma posição em relação ao Sol. E daí, de lá para cá, ela deu 24 giros em torno do Sol e ela está na exata posição de quando eu desci aqui. Os bons entendedores entenderão. Agora nós vamos falar de tempo sobre uma coordenada onde a ciência costuma usar isso. Mas não se esqueça que eu vou tratar de uma forma muito simples para que todos nós, e até mesmo um cientista, consiga perceber que é apenas uma ideia montada em relação a uma coordenada. Então o tempo não existe. Veja bem, vou começar da forma mais simples do mundo. Você quer se encontrar com seu amigo, por exemplo. Daí você marca, vamos nos encontrar ali no mercadinho da esquina. Pronto, já marcou as coordenadas, que poderia ser eixo X, Y, Z. De acordo, nós percebemos na ciência que eles utilizam coordenadas como um parâmetro de localização para, por exemplo, marcar um encontro. Agora, isso no espaço, nós realmente vamos precisar de números, de coordenadas, eixo X e Y, porque lá no espaço não tem um mercadinho da esquina para ficar fácil eu dizer para você onde que nós podemos nos encontrar para justamente nós chegarmos no mesmo lugar e nós nos encontrarmos. Porque quando eu falo que eu quero me encontrar com você no mercadinho da esquina, ficou muito fácil, todo mundo pode conhecer esse mercadinho da esquina, então eu não preciso de eixo X em Y para poder passar essa ideia para você de onde nós vamos marcar o ponto de encontro. Aqui no planeta Terra é muito fácil. Agora lá no espaço é difícil, por isso eles usam eixos X e Y, precisa de números para mostrar a distância em relação à Terra, por exemplo, que eu vou estar em algum momento para poder nós nos encontrarmos. E agora eu já quero te dizer que o tempo também ela é mais essa coordenada, porque, por exemplo, se você chega lá no mercadinho da esquina, só de estar lá não significa que você vai encontrar o seu amigo, porque de repente vocês não marcaram em que momento vocês vão se encontrar. E aí agora que vai entrar essa ideia de tempo, onde é apenas uma ideia. Porque veja bem, nós poderíamos marcar de nos encontrar lá sem precisar usar esse conceito de tempo. E é por isso que nós vamos perceber que ele não existe. A gente poderia marcar de se encontrar exatamente naquele momento em que a Terra está girando em relação ao Sol e daí está começando a escurecer. Então, ou seja, eu estou usando aquele fato da Terra estar girando. E eu não preciso de um conceito de tempo para poder marcar esse encontro em um momento onde eu e você vamos estar lá. Agora eu quero te mostrar que quando nós criamos esse conceito de tempo, ficou muito mais fácil de eu marcar um encontro com alguém, por exemplo. Principalmente depois que nós criamos aquele aparelhinho que nós chamamos de relógio. Porque aí eu vou ter uma precisão muito maior em marcar um encontro, por exemplo. Então, se eu quero marcar um encontro com você, então eu escolho um número aqui, por exemplo, 15, ou seja, 3 horas da tarde, eu vou me encontrar com você no mercadinho da esquina. Aí ficou fácil, né? Agora, nós poderíamos usar tudo isso apenas com o movimento da Terra, sem precisar de tempo. Mas não iria ficar muito mais complicado? Sim. E é justamente por isso que os antigos criaram essa ideia de tempo para simplificar. Assim como nós falamos do mercadinho da esquina, já ficou muito fácil, eu já consigo transmitir essa ideia com facilidade, daí fica uma logística muito mais viável do que eu ter que usar eixo X, Y, porque se a gente pegar um mapa da cidade, nós podemos usar o conceito de X e Y também para nós marcarmos o encontro, mas ia ficar tão difícil, ninguém vai usar isso na prática, no dia a dia. E é por isso que nós marcamos encontro falando mercadinho da esquina, hospital, porque fica mais fácil de marcar o encontro. E quando nós também temos o relógio, nós temos uma precisão muito maior e uma facilidade muito maior para marcar o encontro também. Eu falo 15 horas, você já sabe o que é 15 horas, porque você tem o mesmo aparelho e tudo isso está sincronizado com o giro da Terra. Então, quando a Terra dá um giro, nós escolhemos o número 24 para ficar mais fácil de conseguir dividir, por exemplo, e daí eu coloco o meu relógio também para sincronizar com 24 horas. E as horas nada mais é do que essa divisão do giro da Terra
em números que fica fácil de dividir, não é mesmo? Então, quando nós falamos de minutos, segundo, horas, dia, é apenas uma sensação que nós temos também. A sensação de dia para nós é esse giro completo da Terra. Aí nós temos uma sensação do que é um dia completo. É assim como nós percebemos que podemos marcar um encontro usando o ponto de referência da mercadinha da esquina e usando o relógio para poder realmente chegar no mesmo momento, todo mundo se encontrar e dar tudo certo. Assim também os cientistas usam coordenadas lá no espaço, porque aí não vai ter o mercadinho da esquina, e aí a coordenada do tempo também vai ajudar nós podermos encontrar no mesmo momento, seja um corpo celeste, seja um satélite, alguma coisa que esteja no espaço. Então, justamente para que eu consiga passar essa ideia para alguém de uma forma simplificada, nós usamos no espaço coordenadas, assim como aqui na nossa vida nós usamos mercadinho de esquina, hospital e assim por diante para marcar encontro. Então, são apenas coordenadas. Então, aqueles conceitos de dimensão, de espiritualista, terceira dimensão, quarta dimensão, quinta dimensão, isso também eu explico no curso A Ciência da Vida, daí nós vamos precisar realmente desenvolver essa ideia muito melhor em um curso, não consigo falar tudo isso nesse vídeo, mas eu já estou trazendo esse resumo que são apenas coordenadas, ou seja, terceira dimensão, quarta dimensão, não existe como alguns podem pensar. Os cientistas usam isso apenas como coordenadas. Para entender melhor, link na descrição, curso A Ciência da Vida, onde eu explico não só esses conceitos, mas também, depois disso, nós percebemos como nós podemos viver melhor, ter mais qualidade de vida e assim por diante, para que você possa ter uma vida mais feliz, mais agradável. Agora tem aquelas pessoas que podem pensar que o tempo está passando mais rápido, não é mesmo? Essa ideia, será que Deus está abreviando os dias? Daí eu quero te mostrar que provavelmente a maioria dessas pessoas elas apenas estão na correria do dia a dia, estão estressadas com muita coisa para resolver e daí elas podem pensar que elas estão sem tempo para fazer tudo que elas acreditam que precisa ser feito. Como, por exemplo, eu observo muito e de repente essas pessoas que estão nessa correria, elas podem pensar que ela realmente precisa ir numa loteria, por exemplo, para pagar boletos. Então, do momento que ela sai da casa dela, vai na loteria, fica na fila, aí tem que esperar um monte de coisa, pagou, voltou para casa, pode ser que ela gastou 1 hora para fazer essa correria. Enquanto isso, eu pego o meu smartphone e eu pago os mesmos boletos em 30 segundos. Se a internet estiver lenta, então eu demoro 1 minuto, vamos dizer assim. Então veja bem, para essa pessoa parece que ela vai ter menos tempo no dia dela. Se nós falamos em 24 horas como um dia, aquele giro da Terra, então essa pessoa, se gastar 1 hora na loteria, então o dia dela agora só vai ter 23 horas, não é mesmo? E eu, se eu gastei 1 minuto com a internet lenta para pagar os boletos, então eu ainda vou ter 23 horas e 59 minutos. Ou seja, a minha sensação de tempo no meu dia vai ser muito maior porque eu não gastei tempo, né? Eu não tive que fazer essa correria de ir na loteria, quando uma outra pessoa que de repente ainda não aprendeu ou não percebeu que pode fazer as mesmas tarefas de uma forma mais rápida, mais eficiente, e como eu já percebi isso, eu consigo ter mais sensação de tempo livre. Inclusive nos dias de hoje, a nossa sociedade ela passou a exigir mais coisas. Nós temos mais obrigações para fazer nos dias de hoje, e isso gera mais correria. Nós temos mais burocracia, nós temos mais regras para viver. Antigamente o trânsito não era como hoje. Você sabe, a geração passada, principalmente umas 2 gerações atrás, não tinha carro, não tinha moto, não tinha trânsito, não tinha esse tanto de regra, não tinha que tirar carteira de motorista. Ou seja, para viver era apenas plantar e colher o seu alimento e dali vivia na roça mesmo, na fazenda. Não tinha tanta obrigação como hoje. Nós temos várias coisas para fazer. Nós temos que estudar para tirar a carteira, nós temos que estudar medicina, outros estudam advocacia e assim por diante. Ou seja, tem muita obrigação, tem muita coisa para fazer e daí vai sobrar menos tempo para poder ser feliz, para poder fazer coisas que gosta, porque fica fazendo coisas no dia a dia que é apenas uma burocracia, apenas uma correria que gera estresse, ansiedade e nós perdemos a qualidade de vida. E para quem gosta de qualidade de vida, nós podemos aprender muito mais sobre a vida e como viver de uma forma onde os nossos mestres espirituais nos ensinaram
e eu estou trazendo tudo isso no curso A Ciência da Vida. Então o tempo está passando mais rápido, mais devagar, mas de forma nenhuma. É apenas as pessoas que estão a correria. O tempo nem existe. Nós já percebemos que essa ideia de tempo aí, a hora, o dia, tudo isso está relacionado com o movimento da Terra, com o giro. Então o tempo nem existe, é apenas as pessoas que estão vivendo uma vida mais corrida, mais estressada, e daí elas têm a sensação de que elas têm menos tempo livre para viver uma vida feliz. As mesmas 24 horas que ela tem, que é apenas uma referência ao giro da Terra, ou seja, o tempo não existe, as mesmas 24 horas que ela tem, eu também tenho, e se eu souber viver a minha vida e fazer as obrigações que eu tenho que fazer para viver a minha vida de uma forma mais ágil, mais inteligente, mais produtiva, então eu consigo ter mais tempo livre para ser feliz e mostrar o meu sorriso no meu rosto. Eu já fui apelidado de sorriso quando eu estudava na escola, e hoje eu estou criando a escola e continuo sorrindo. Outra coisa que faz as pessoas pensarem que o tempo existe é nós criarmos aquele costume de falar assim que o tempo está passando, é por isso que eu vou morrer. Se o tempo parasse, então eu não morreria, né? Agora eu vou te mostrar que nada disso faz sentido, uma vez que nós percebemos que o que está acontecendo no nosso corpo são reações químicas, e de repente se eu tiver uma boa alimentação, eu posso prolongar o meu tempo de vida. Na verdade, porque eu estou cuidando daquilo que acontece no meu corpo, eu estou entregando um alimento onde o meu intestino vai digerir bem, ele vai se adaptar e que vai fazer com que as reações químicas elas sejam mais equilibradas lá dentro. Eu não vou estragar o meu intestino colocando um alimento que faz mal, um açúcar, por exemplo, que todo mundo sabe que faz mal, ou seja, quando eu ingiro açúcar, eu estou entregando um produto alimentício que o meu intestino não vai conseguir digerir bem, vai fazer mal ao corpo, ou seja, as reações químicas vai fazer com que o meu tempo de vida seja mais curto, não é mesmo? Então, não existe essa ideia de que o tempo vai passar e é por isso que eu vou morrer, justamente porque aquela ideia de tempo ela foi criada pelos antigos para facilitar a forma como nós vamos nos comunicar uns com os outros. E tudo isso está relacionado com o giro da Terra. No caso de nós, terráqueos, digamos assim, nós temos essa sensação do dia de acordo com o movimento da Terra. Inclusive o dia lá em Marte, que é esse giro de Marte em torno de si mesmo, é diferente do giro da Terra. E daí o dia para eles é diferente do dia para nós. É por isso que se nós chegarmos lá, nós teríamos uma outra noção de tempo, justamente porque essa noção de tempo ela está relacionada com o giro do planeta em torno de si mesmo. Ou seja, não é o tempo que passa e faz com que o meu corpo vai morrer, mas sim as transformações que estão acontecendo no meu corpo, as reações químicas, tudo isso em nível atômico, em nível celular. E por isso as coisas estão se transformando e não depende de uma entidade, digamos assim, chamada tempo para que isso aconteça. Não tem uma entidade tempo que está lá controlando os átomos, as reações químicas para fazer elas acontecer. Não, tudo está em movimento no universo. E são esses movimentos, são essas reações químicas que fazem com que o corpo vai viver, ou de repente, igual quando eu falei sobre dar um alimento que faz mal à saúde, daí isso vai prejudicar lá as reações químicas, tudo está em movimento no próprio corpo biológico, e daí se o alimento faz mal, então aquilo ali, o corpo biológico vai morrer. Então não tem uma entidade chamada tempo que está lá controlando essas reações químicas para dizer que o corpo biológico vai viver mais tempo ou menos tempo, ou onde eu poderia controlar essa entidade para fazer o tempo parar e que o corpo biológico parasse de funcionar. E assim o tempo estivesse parado e daí o corpo não iria morrer. Isso não existe. Porque justamente o tempo não é uma entidade, não é uma realidade. É apenas uma forma didática de eu conseguir explicar para você o momento que eu quero, por exemplo, marcar um encontro, assim como eu já expliquei. E daí fica muito mais fácil através dessa ideia de tempo e eu ainda criar um aparelho para eu conseguir ter mais precisão naquilo que eu quero fazer. Com um relógio, por exemplo, eu consigo dividir aquelas 24 horas em minutos, em segundos, e daí fica muito mais fácil eu ter uma precisão exata naquilo que eu criei como uma ideia de tempo, que está tudo relacionado com o giro da Terra. Então eu consigo explicar tudo isso com o giro da Terra, consigo explicar com transformações que estão acontecendo no corpo biológico, reações químicas, e nunca que eu vou precisar do tempo como uma entidade real
que está controlando alguma coisa, que está manipulando, e assim nunca será possível ter uma máquina do tempo, porque se eu não tenho tempo, como que eu vou ter uma máquina de algo que não existe? É a mesma coisa de falar, vou criar uma máquina do nada, porque toda a ideia de tempo está apenas na nossa mente, apenas uma forma de eu conseguir explicar um momento que eu quero marcar um encontro com alguém, por exemplo. Ou seja, não tem como eu controlar o tempo e fazer com que tudo se transforme no universo e volte atrás. Justamente porque só existe o agora. Só existe o presente. O que aconteceu no passado, eu estou apenas me referenciando a algo que aconteceu antes do agora. E daí eu uso aquele relógio, aquele aparelho, para poder eu ter uma precisão maior em que momento do passado que isso aconteceu, para que eu tenha uma precisão maior em eu passar essa ideia para alguém. Se eu não tivesse o relógio, como que eu iria falar? Não, a Terra estava girando naquela posição lá, e daí alguma coisa aconteceu no passado, nessa posição da Terra que ela estava girando em relação ao Sol. Não vai ficar muito mais complicado? É por isso que nós criamos essa ideia de tempo, para ficar muito mais fácil, e ainda com o relógio eu posso dizer, foi há 2 horas atrás. A criança que a minha mulher teve, ela nasceu a tal dia, em tal hora. Porque quando nós criamos essa ideia de tempo, vai ficar muito mais fácil eu transmitir essa ideia que eu estou querendo passar para alguém. Há quanto tempo atrás isso aconteceu? Assim também como o futuro. Isso, nós vamos marcar um horário para nós nos encontrarmos no mercadinho da esquina, em tal dia, em tal hora. Com o tempo vai ficar muito mais fácil, com essa ideia, né, comunicativa, vai ficar muito mais fácil eu passar essa ideia para você. Portanto, se é apenas uma ideia, se é apenas algo que está na nossa mente, eu não consigo criar uma máquina do tempo, porque seria a mesma coisa de criar uma máquina do nada, ou criar uma máquina do pensamento. Porque o tempo é apenas um pensamento, uma ideia, para que eu possa transmitir ideias de uma forma muito mais simplificada do que ter que ficar usando o exemplo de Terra girar. Agora eu quero que você se coloque na perspectiva de Deus para você compreender melhor essa ideia de tempo. Então veja bem, vamos imaginar que você já viu todas as gerações e daí aquela primeira geração que criou a ideia de tempo para se comunicar melhor, para marcar um encontro, tudo isso em relação ao giro da Terra, que é a única coisa que realmente acontece e dá essa noção de dia, de noite, daí vai ter o próximo giro da Terra, nós vamos chamar isso de amanhã, o giro anterior foi ontem e assim por diante. Agora, quando isso foi passado para a próxima geração e assim por diante, então os filhos, os netos tiveram uma ideia de tempo muito diferente de como ela foi criada. Porque os filhos já tiveram, por exemplo, o relógio, mesmo que era aquele relógio que marcava em relação ao sol e a sombra que gerava ali. Então, eles já tiveram a ideia de que o tempo está passando, por exemplo. E daí, quando passou para a próxima geração, então, aí ficou ainda mais distante de toda essa naturalidade das coisas, que é apenas um giro da Terra. Então, as pessoas ficaram acostumadas, né? Pegou esse costume de marcar um encontro em tal hora, né? Marcando naquele relógio que gerava a sombra. E aí depois, quando criou o relógio analógico, o relógio digital, para ter uma precisão ainda maior, com minutos, com segundos, é apenas uma forma de dividir aquele giro da Terra que nós marcamos 24 horas, depois dividiu em 12 horas, depois dividiu em minutos. Tudo com relógio vai ficar muito mais fácil de dividir. E é apenas uma forma de eu me comunicar. Vai ser tal minuto que nós vamos marcar um encontro. Daí, as próximas gerações foram pegando essa ideia de tempo desse jeito. De que o tempo está passando e eu vou marcar um encontro em tal momento com você. Já os antigos tinham ideia de tempo completamente diferente do que nós temos a ideia nos dias de hoje. Inclusive, depois que todo mundo já acostumou a ficar percebendo o tempo como o relógio, que o tempo está passando e tudo mais, então aí nasceram cientistas também. E aí os cientistas agora estão criando teorias levando em consideração o tempo como se fosse uma realidade. E hoje nós temos teorias de espaço-tempo, como se o tempo fosse uma realidade, assim também como o espaço é uma realidade. Veja, existe o espaço, eu consigo medir espaço, eu consigo perceber o que é espaço. Agora, será que tempo é uma realidade? De repente, eu posso explicar tudo no universo sem depender de tempo.
Eu posso explicar com o giro da Terra? Eu posso explicar tempo passando rápido como a correria de uma pessoa? Eu posso explicar tempo como transformações, reações químicas que acontecem? Ou seja, o tempo não está passando justamente porque tempo é uma ideia. E daí, agora nós temos cientistas usando matemática, usando equações para poder tentar entender o que é tempo. Ou tentar mostrar a realidade do universo usando uma ideia de tempo. Tudo isso foi criado de uma forma muito diferente do que nós somos acostumados a usar essa ideia de tempo. Ou seja, foi o costume das pessoas de usar relógio e tudo mais que fez com que até os cientistas de hoje não prestassem atenção de que tudo isso era apenas uma ideia de se comunicar melhor, de marcar um encontro, por exemplo. Então, se você entender que tempo é apenas isso, você não vai fazer uma teoria baseada em tempo porque é apenas uma ideia. Ou seja, de repente, espaço-tempo não seja da forma como muitos acreditam. E eu realmente estou desafiando aí até a ciência também, porque se alguém me mostrar onde que o tempo pode existir, então eu posso até dizer que todo esse vídeo aqui não vale de nada, eu volto atrás da minha palavra, porque eu sempre gostei de buscar sempre uma verdade maior. Daí eu quero te dizer que se o tempo não existe, então de repente criar uma teoria de espaço-tempo não pode fazer sentido, né? Nós podemos ter transformações até em nível atômico quando eu aumento a velocidade de alguma coisa. Ou seja, de repente, alguns cientistas podem fazer alguns experimentos onde eles querem dizer que se eu viajo na velocidade da luz, então o tempo não passa. De repente, eu consigo fazer transformações químicas, ou seja, de repente as transformações químicas que estariam acontecendo levaria a pessoa a não morrer se estivesse na velocidade da luz. E isso pode ser apenas especulações e pode sim acontecer algumas transformações diferentes de acordo com a velocidade que um objeto esteja se movimentando. E daí, pelo fato de não morrer, ou pelo fato de ser preservado alguma coisa assim, digamos assim, através das reações químicas, então nós podemos perceber que de repente o tempo não passou, ou de repente foi apenas transformações químicas que fez com que a vida durasse mais do que ela duraria se estivesse numa velocidade normal, se não estivesse na velocidade da luz. Ou seja, o tempo não existe nem mesmo para explicar o tempo não passar e uma pessoa não morrer se ela tivesse viajado na velocidade da luz. Ela poderia ir para um outro ponto da galáxia e voltar e de repente ela não morreu e já passou várias gerações aqui, justamente porque se ela viajou na velocidade da luz e talvez algumas reações químicas aconteceram no corpo de forma diferente por estar numa velocidade onde as coisas acontecem completamente diferente, justamente por causa da velocidade ser muito rápida, pode ser que mude alguma coisa no corpo, não sei, não estou afirmando, mas pode ser uma possível explicação do porquê parece que o tempo não passou para quem está na velocidade da luz. E de repente, mais uma vez, até mesmo dentro da ciência, eu posso mostrar que o tempo ele não existe, é apenas uma ideia e de repente transformações, reações químicas, movimentos, giro da Terra são as únicas coisas reais que acontecem e que, portanto, eu não preciso de tempo para explicar nada, ou seja, o tempo não existe, não consigo criar uma máquina do tempo para manipular algo que nem existe. Não consigo voltar no tempo, não consigo ir para o futuro no tempo através de uma máquina, porque se o tempo não existe, eu não consigo criar uma máquina do nada. Agora, voltando na nossa perspectiva de Deus, que está percebendo tudo isso, imagine como Deus não ficaria quando vê os seres humanos. Oh, tadinhos, estão pensando que tempo existe porque as suas gerações anteriores passaram essa ideia de tempo e não explicaram o porquê eles criaram essa ideia dessa forma. Daí, depois de 20, 30, 50 gerações depois de que essa ideia de tempo foi criada, nós temos lá até os cientistas que não perceberam isso e estão criando a teoria. Se coloque na posição de Deus e veja, será que isso faz sentido? Será que Deus pensa assim? Será que quem estaria vendo a humanidade vivendo poderia pensar dessa forma? Agora você pode estar pensando, por que os cientistas, tão inteligentes, entendem tudo da ciência, química, física, entendem tudo e eles não perceberam isso? E eu, um Zé da esquina,
fui perceber isso, fui entender isso. Agora eu quero que você entenda que eu já fui estudar com cientistas igual o Laércio Fonseca. E de repente, ele também é um médium. Ele está em contato com o plano espiritual. Agora, eu quero que você entenda. Se Deus percebeu, né, se o plano espiritual está nos observando, ou qualquer civilização avançada esteja nos observando, e daí eles perceberam aquelas primeiras gerações que criaram essa ideia de tempo, né, para se comunicar melhor e tudo mais, e isso foi passando de geração em geração, e esse conceito ele foi um pouco modificado, né, no sentido de que nós estamos acostumados a lidar com essa ideia de tempo e tudo mais, e daí depois disso os cientistas eles são, digamos assim, um pouquinho mais inteligentes e tudo mais do que a maioria das pessoas. Daí eles começaram a criar teorias, usa muito o campo mental e por isso eles criam teoria em cima de uma ideia que não foi compreendida ou não foi ensinada nas escolas, o que de repente poderia ser muito interessante ensinar nas escolas para que as pessoas não passem a viver de uma coisa que está apenas na mente das pessoas. Então, para Deus, uma civilização avançada ou plano espiritual percebendo os seres humanos vivendo assim, é muito diferente a forma como eles compreendem o tempo. Agora eu quero te dizer, um médium é aquele que tem a capacidade de perceber o plano espiritual. Enxerga um espírito como se estivesse enxergando uma pessoa viva, encarnada aqui. E que, portanto, uma pessoa que tenha contato com o plano espiritual consegue receber essas informações. E o Laércio Fonseca, além de ser um cientista, é também um médium. E que, portanto, se eu fui aprender com ele, eu consegui aprender aquilo que os cientistas materialistas, por não estar em contato com o plano espiritual, não recebeu essas informações e também não conseguiu perceber como que essa ideia de tempo foi criada. De repente, eles estão acostumados a lidar com equações da matemática muito difíceis de ser realizadas. Outras pessoas não conseguem, mas eles ficaram muito bons nisso e de repente eles querem criar teoria em cima da base, da ideia de tempo que não foi compreendida, não foi ensinada para os cientistas também, assim como não foi ensinada para você. E por isso, além de usar equações muito difíceis, eles conseguem criar uma teoria que de repente está montada em cima de algo que não faz sentido, apenas uma ideia, e querer dizer que isso é uma realidade no universo. Mas de repente não é, e daí para quem está em contato com o plano espiritual, eles podem nos mostrar toda essa ideia, esse raciocínio que faz sentido, não é mesmo? Nós criamos isso com uma ideia, lá no passado os nossos antigos fizeram isso, foi passando de geração em geração, hoje nós não entendemos, nós modificamos, estamos acostumados a usar o tempo de uma outra forma, por isso nós entendemos de uma outra maneira, criamos a teoria em cima de algo que nós não compreendemos muito bem e que, portanto, nós ficamos imaginando uma realidade que pode não existir. E, portanto, quem já compreende tudo isso tem uma noção de vida muito diferente e é por isso que eu, compreendendo isso, criei o curso A Ciência da Vida para que nós possamos entender como viver uma vida melhor, criar mais qualidade de vida, ser feliz, ter mais tempo livre também para nós podermos aproveitar a nossa vida e de repente também estar mais próximos de Deus quando nós aprendemos ciência e espiritualidade e fazemos uma ponte entre tudo isso de uma forma que possa fazer sentido, com o pé no chão, nós podemos dizer assim. É o interesse e o objetivo da nossa escola, a Escola da Vida. Como eu te desafiei várias vezes aí de que o tempo não existe, eu te mostrei vários exemplos em que eu consigo explicar tudo sem precisar de tempo. Então, se você encontrar um exemplo de que tempo existe, que é uma realidade, você me mostra. Ou se você vê o tempo passando aí, né, de repente tá passando na esquina aí, quando o tempo passar, você me fala que eu quero encontrar ele, quero conversar um pouquinho com ele, fazer algumas perguntas, né? Aí eu vou perguntar pro tempo o que ele ficou fazendo esse tempo todo que eu não vi ele.